pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo aula de história. Hoje a gente vai estudar o Quilombo dos Palmares, né? Um assunto que acho que vocês conhecem, porque todo mundo, né, é um quilombo muito famoso e sempre está nos nossos estudos de história. Então vamos lá. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia no ponto do Rio de Janeiro, no porto do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados à lavoura de cana-de-açúcar e do café. E depois, né, às minas para trabalhar, né, atrás do ouro, né, para tirar ouro. Nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas, na casa grande dos senhores e também eram ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas, comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço, né? Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Porque todo mundo sabe que a religião dos negros, né, é o candomblé, que chamamos aqui de macumba, né? E eles tinham que ser obrigados à religião católica, que era a religião do povo, né, do tempo da colônia. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando de casa, lavando a roupa para muitos senhorzinhos e senhazinhas. Até ama de leite, né? Porque é ama de leite, que amamentava os filhos dos seus donos, se as mães, né, não tivessem leite. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade da sua terra natal, chegando a definhar e até morrer. Então era como se fosse uma tristeza, né, esse banzo. Devido aos maus tratos, eles fugiam, eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e explicava os castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais os mais importantes foi de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. Então era o Quilombo dos Palmares devido às palmeiras. E aqui vem uma curiosidadezinha para a gente. O Quilombo dos Palmares reuniu-se cerca de 20 mil pessoas, entre escravos, fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura virou lenda, vítima de traição. Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Por que essas coisas podiam acontecer no tempo do Império, né? Era enforcado, era decepado. Esse fato aconteceu em 20 de novembro de 1695 e foi tornado como marco do Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. E aqui vem falando dele, Zumbi dos Palmares, o mais famoso dos quilombos. Foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa em um poste exposto numa praça de Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3 mil homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. E aí a gente tem mais curiosidade. A presença de mulheres negras no quilombo. Algumas mulheres se destacavam no quilombo. Na arquiteta Aqualtune, que era líder do Quilombo dos Palmares, né? Esse aqui era o nome que ele dava para as pessoas lá.
Não, não era o nome não, era o nome das pessoas mesmo, as mulheres que foram destaque. Foi Aqualtune, aliás, Teresa de Cariterê e Dandara. Então deve ser, esses nomes devem ser diferentes porque devem ser nomes africanos. Cada uma teve uma participação lá no quilombo. E agora a gente vai para a atividade. Vocês vão trocar as letras, né? Os desenhos, aliás, pelas letras, e vão escrever lá. A primeira é Recife, a segunda Salvador e a terceira Rio de Janeiro. Coloque letra maiúscula no começo das palavras, são todos nomes de lugar. Depois vocês vão pintar uma letra sim, a outra não, e vocês vão encontrar as letras que foram. Aí foi pintado o contrário. Deixa eu ver. Não, tá certo, pintar a letra sim. A que não é pintada é a segunda mesmo, tá certo? Vocês vão pintar do jeito que tá aí. E aí, as letras que não foram pintadas, a gente vai retirar e vai ver que palavra formou só com as letras que pintamos. Fica Serra da Barriga, que foi o Memorial de Zumbi dos Palmares, local. Depois vocês têm que pesquisar e escrever a função da Fundação Cultural dos Palmares. É uma pesquisa na internet, para que serve. Para que foi feita essa fundação? Qual é a função dessa fundação cultural, certo? Palmares. E aí vocês vão numerar aí. A África, Senzala, Senhores de Engenho e Engenho de Cana-de-Açúcar. Então lá nos quadradinhos, aliás, nas bolinhas abaixo vai ficar 3, 4, 1, 2. E por último, aí outra pesquisa. Vocês têm que colocar informações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e propor uma atividade para comemorar. Como é que a gente pode comemorar o Dia da Consciência Negra? De que forma? A gente comemora aniversário com bolo, com balão e o Dia da Consciência Negra. A gente vai comemorar com o quê? Eu acho até difícil a gente dar uma proposta, porque hoje em dia tudo que a gente fala, se a gente for falar de negro é racismo, se vestir de índio é racismo, aí fica difícil. Mas a gente é criança, né? Aí a nossa opinião aqui como criança, como é que vocês acham que eles deveriam ser comemorados, né? Ser lembrados ao Dia da Consciência Negra, né? Com palestras ou trazer filmes que conte essas histórias pra gente que a gente não conhece do nosso tempo passado. Mas de qualquer maneira é uma forma de comemorar. Vamos fazer essa atividade aí e até a próxima aula.